Fala pessoal, aqui é o Marcabe, muito prazer. Nesse vídeo eu quero falar com vocês referente a dois transtornos emocionais e mentais, nomeados como transtorno de despersonalização e transtorno de desrealização. Ambos transtornos mexem com a parte sensorial no quesito da realidade ao seu redor ou do seu próprio eu, e ambos transtornos podem ser desenvolvidos ou desbloqueados em um momento da sua vida e possa ser também que você já nasça com ele desbloqueado. Por que desbloqueado? Porque muitas pessoas, assim como eu e algumas pessoas que eu conheci, desbloqueou esse transtorno depois de uma certa experiência específica, né? Tais experiências como eu conheci pessoas que desbloquearam depois de se bebedarem pela primeira vez. Teve pessoas que desbloquearam depois de usar uma droga ou uma substância ali que mexe com a realidade dela. E depois que o efeito da bebida ou da droga passou, ela continuou sentindo a despersonalização ou desrealização. No meu caso, foi uma experiência sem substâncias. Uma outra forma que a pessoa também pode acabar desbloqueando isso é se ela for uma pessoa muito reflexiva, muito pensativa. E quando eu tinha ali por volta de 12, 13 anos, em um domingo à noite, onde meus pais foram dormir cedo, 7, 8 horas da noite, eu fiquei ali na cozinha, na sala, pensando nas coisas. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava pensando nos astros do sistema solar, no Sol, nos planetas, até que eu pensei sobre a Lua e eu comecei a me perguntar, pô, o que é a Lua? O que mantém ela ali? Quem colocou ela ali? E depois de um pouco tempo eu comecei a ter essas mesmas dúvidas, só que referente a mim, a minha pessoa. Foi aí que eu tive a primeira crise de despersonalização. Eu comecei a sentir como se eu não fosse real, eu comecei a me próprio estranhar. Mas não é como se fosse uma crise existencial comum, é algo um pouco mais profundo, é algo que traz realmente ali um mal-estar, uma certa agonia, um sentimento ruim no peito. E isso é muito estranho, causa muita estranheza para o seu cérebro. Então, um pouco depois de eu desbloquear, eu passei uma semana inteira estranhando o meu próprio braço. Então pode acontecer que você estranhe algum membro do seu corpo. É como se ele não fosse seu, ou como se você olhasse para ele e ele fosse estranho. Simplesmente assim, não dá para explicar, não tem palavras para explicar. A despersonalização, ela pode ter gatilhos também, depois que você já desbloqueou. E esses gatilhos podem ser como o dia e o horário, o clima que você teve a primeira vez, como eu tive no domingo à noite. Então, certamente, todos os meus domingos à noite, que o clima está bem parecido, semelhante com aquele clima de quando eu tinha 12 anos, é um clima ali, é uma situação bem propensa para que eu possa ter uma crise de despersonalização. Claro que para mim estar podendo falar um pouco sobre isso hoje é porque eu já consigo lidar melhor. Porque antigamente, se eu fosse falar sobre isso, eu automaticamente causaria uma crise no exato momento. Outras situações é como o espelho, tem um espelho aqui do meu lado. Quando eu estava ali no ápice deste problema de despersonalização, eu tinha que evitar muito olhar para o espelho, porque eu olhava para o espelho e eu me estranhava, eu via a imagem de mim mesmo, meu corpo, meu rosto, e isso era muito estranho para mim. Hoje eu ainda tomo cuidado com os espelhos, só que bem menos como antigamente. Uma outra situação também é no banho, quando você está tomando banho, obviamente sem roupa, quando eu estava me saboando ou algo do tipo, que eu olhava todo o meu corpo, aquilo também causava muita estranheza e isso me acompanha até hoje. A solução que eu encontrei foi ouvir música enquanto tomo banho. Quem não gosta de cantar um pouquinho enquanto toma banho, não é mesmo? Então a despersonalização, ela age dessa forma no indivíduo. Tem pessoas que podem já nascer com ela desbloqueada, como eu mencionei, e tem pessoas que podem desbloquear depois de uma experiência. Mas ambos os casos, a pessoa ela tem que ter aquela disposição genética para isso. Como minha mãe teve problemas depressivos durante a minha gravidez, um pouco antes e até depois, eu nasci com essa propensão de ter problemas mentais também. Mas falando um pouquinho da despersonalização, é assim que ela funciona. E se você já se sentiu assim em algum momento, pode ter certeza que você teve uma crise ou está tendo uma crise de despersonalização. É muito estranho
eu deitado para dormir ou sem fazer nada, entediado, e eu começo a pensar, quem sou eu? E pum, automaticamente eu estou em uma crise e eu tenho que fazer alguma coisa para poder me distrair. Na hora de dormir, se eu tenho uma crise, eu tenho que voltar para o celular, eu tenho que voltar a fazer alguma coisa para me distrair. Isso atrapalha um pouco. Agora falando um pouquinho sobre a desrealização. É bem semelhante à despersonalização. Só que agora não é você que não é real, não é você que é estranho, e sim as coisas ao seu redor que passam a ser como se não fossem reais. E essas coisas podem ser pessoas, ambiente, cenários, climas ou tudo junto e misturado ao mesmo tempo. A partir de uma crise de desrealização, você é a única coisa que é real. É um pouco diferente, é bem semelhante, mas oposto da despersonalização. Na desrealização, que pode acontecer, assim como já aconteceu comigo, em filas de espera ou quando você está sentado esperando ser chamado num banco ou num hospital ou até mesmo na escola, eu tive várias vezes, quando você começa a olhar para as pessoas, para o ambiente, para os comportamentos dela, você começa a sair um pouco dali, é como se as coisas passassem a não ser real e você começa a entrar num loop, num seu próprio mundo assim, de que aquelas coisas não são reais. Eu não sei se vocês já teve um sonho lúcido, que é um sonho onde você sabe que está sonhando e você consegue controlar e vocês têm a noção de que aquilo que está ao seu redor não é real, porque é um sonho. A desrealização ela é bem semelhante. Você às vezes fica meio pensando, será que eu estou no sonho? Será que eu estou dormindo? Será que eu existo? O que está acontecendo? Será que tudo isso aqui é real? E isso acaba fazendo você ficar um pouco desnorteado, um pouco perdido ali no tempo. É bem ruimzinho. Mas conforme o tempo passa e as coisas que estão ao seu redor não mudam, você vai voltando para a realidade, vai caindo em si e volta a ficar bem. Pelo menos comigo é assim, pois esses dois transtornos que eu tenho, eles não estão num nível muito alto, altíssimo, que passa a ser um problema real ali no dia a dia. Mas com certeza há pessoas que têm esse transtorno de forma mais intensa e acaba atrapalhando a vida dela. Hoje em dia, eu, como falei, né, do banheiro, escutando música ou me distrair no celular, eu cacei essas soluções, eu encontrei essas soluções para conseguir lidar quando eu estivesse tendo tais crises e é uma coisa que você pode fazer também. Eu estou gravando esse vídeo porque muitas pessoas sentem essas coisas e não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Acontecia isso comigo nos primeiros anos que eu desbloqueei esses transtornos. Então, se você se sente assim, ou algo parecido, agora você sabe o nome que foi dado para esses transtornos e pode pesquisar mais e buscar ajuda. E isso é muito bom. Então é isso, eu gostaria de ter falado um pouquinho mais, só que para o vídeo não ficar longo, só vou falar essas informações. É isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, eu espero ter ajudado você, mas se eu não ajudei, procure ajuda, porque você precisa de ajuda. E se você estiver no nível alto, você vai precisar sim de uma ajuda profissional. Se estiver no nível assim semelhante ao meu, se vira aí que você consegue dar um jeito. Eu confio em você, eu acredito em você. É isso, até o próximo vídeo. Tchauzinho do Marcab e até mais.